Quem vota contra? O PS, o PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS, o PAN, o PEV, a senhora deputada Joacine Catar Moreira, Iniciativa Liberal. Muito bem. Quem vota a favor? Vota a favor o Chega. Quem se abstém? Abstém-se o PAN e a senhora deputada Cristina Rodrigues. O projeto foi rejeitado. O debate que aqui tivemos hoje foi particularmente revelador. Revelador de como uma grande parte dos representantes eleitos pelo povo português não tem vontade nem quer combater o enriquecimento ilícito. Uma boa parte dos eleitos do povo português, traindo a sua confiança porque assim o disseram contrário nas últimas eleições, não tem na verdade nenhum interesse em combater o enriquecimento injustificado. Que é o mesmo que dizer para que ouçam lá fora aqueles que chegam sem nada e saem com tudo, sem nenhum dever de demonstrar aquilo que o fazem e porque o fazem, dizendo que isso colocaria em causa a presunção de inocência. Como se fosse normal no exercício de funções públicas, chegar com um salário padronizado e sair com as mãos cheias de dinheiro para empregos dourados lá fora, fosse aquilo que deve fazer um democrata e defender a democracia. É isso que ouvimos aqui hoje neste Parlamento. Retórica para a esquerda e para a direita, impedindo aquilo que os portugueses querem fazer, que é criminalizar o enriquecimento ilícito. Citaram a carta de Vítor Hugo. Certamente que Vítor Hugo não conhecia este país tão bem como os milhões de portugueses que todos os dias têm que viver ao seu lado. Têm que olhar para a corrupção na porta da sua Câmara Municipal, na porta da sua Junta de Freguesia. Têm que ver um ex-primeiro-ministro ser julgado e ser completamente branqueado. Têm que ver deputados, presidentes de Câmara serem detidos dia após dia e olharem para a carta de Vítor Hugo como se fosse a solução dos seus problemas. Certamente que esperariam dos portugueses, daqueles eleitos, muito mais do que ler cartas de Vítor Hugo. Esperariam ação, esperariam firmeza e não teriam medo nem receio dos resultados quando temos a razão certa e temos a história do nosso lado. No último aparente julgamento de instrução, um juiz dirigiu-se a um caso escandaloso como fantasia, delírio, e a palavra que mais ouvimos foi prescreveu. Uma vergonha à vista a céu aberto de Portugal, que olhava incrédulo, enquanto outros aqui faziam citações e diziam que há justiça ou que é da justiça, o país via como é possível sair deste lugar aqui debaixo de Primeiro-Ministro, sair e ter uma vida dourada ao gozo e escárnio do dinheiro dos portugueses que tanto lhes custa todos os dias a ganhar. O Sr. Deputado Jorge Lacão, sejamos democratas. Sejamos democratas. É isso mesmo que os portugueses esperam ouvir esta tarde. Sejamos democratas. Enquanto olham para o Presidente de Câmara que está a ser julgado por corrupção, enquanto olham para o Presidente de Junta que desviou o dinheiro para os carros pessoais e que andou a fazer viagens com o dinheiro dos contribuintes, meus amigos, sejamos democratas. Afinal, têm que ter cuidado com aqueles que só acham que a democracia é um processo e estão cá para a destruir porque são uns mauzões e, quando puderem, farão deste Parlamento uma Câmara unitária e securitária. Mas não é assim, Sr. Deputado. É que entre ser democrata e olhar para as pessoas como estúpidas vai uma grande diferença. Entre dizer que somos democratas e gozar com os portugueses vai uma enorme diferença. Dos portugueses que se veem com a maior carga fiscal de sempre, que se veem a pagar impostos que nunca mais acaba e veem que políticos ou não políticos conseguem pôr o dinheiro atrás das costas, sair pela porta de trás e desaparecer sem serem vistos. Uns em Cabo Verde, outros nas Filipinas, outros aqui na Ericeira ou em Cascais, a gozar com quem paga o salário dos portugueses. Não podemos é dizer aos portugueses que a razão pela qual ex-primeiros ministros como aquele que aqui referi sairão impunes de grande parte dos seus crimes é porque os direitos humanos aí o exigem, a presunção de inocência e o sejamos democratas assim o exigem. Boa sorte a explicar isso aos portugueses. E boa sorte a explicar que aqueles que tinham o dever primeiro de gerir e zelar pela coisa pública foram os primeiros a enriquecer à sua custa e a desaparecer escudados numa lei que já podia ter sido alterada e não foi alterada porque a esquerda e a extrema-esquerda não quiseram. A verdade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que o Partido Socialista está no governo há 7 anos. Tem uma maioria estável, ou teve durante 5 anos. E tem o PCP sempre pronto a dar a mão em todos os anos que se seguirão, com medo de eleições antecipadas. Com todo este cenário extraordinário, como é que não se consegue aprovar uma norma de enriquecimento injustificado ou ilícito? Com uma maioria parlamentar clara, que os portugueses concederam em 2015 e em 2019. Só não aprovam se não quiserem. Mas a regra e a justificação vão sempre ser as mesmas.
Ai, não podemos por isto, não podemos por aquilo, não é o momento, mais para a frente será. Entretanto, a legislatura acaba, já não estão em maioria, a culpa será da direita. Portugal tem descido sistematicamente nos índices de transparência e contra a corrupção. Portugal tem sido dos países do mundo onde um ex-primeiro-ministro está a ser julgado e de forma inacreditável perante a opinião pública. Portugal tem descido sistematicamente na avaliação da OCDE, na luta contra a corrupção, e se assistissem telecomandados ao debate de hoje, perceberiam que frases bonitas, frases com glória ou sem glória, apelos à democracia, à liberdade, à dignidade, apelos aos valores são muito belos, mas não resolvem o problema ali mesmo ao lado, na sua terra. Não resolve o que tiveram que viver durante os últimos 10, 20, 30 e 40 anos. Não resolve a saúde da nossa democracia. Por isso, não vale de nada em abril virmos com cravos ao peito, louvarmos as grandes instituições que temos ou citar Vítor Hugo para dizer que adora a nossa democracia e as nossas instituições, quando na verdade nós sabemos que não é esse o sentimento dos portugueses e a desilusão impera e progride a cada dia que passa. Cada voto contra o enriquecimento injustificado é uma maior quebra na nossa democracia. Cada voto contra esta proposta de enriquecimento justificado terá que ser justificado aos portugueses, a razão pelo qual, com a oportunidade nas mãos, decidimos não criminalizar mais uma vez, pela 18ª vez, o enriquecimento injustificado. Que enquanto se grita por fascista, racista, extremista, quem verdadeiramente destrói a democracia são os que pegam no dinheiro dos portugueses, o põem ao bolso, desaparecem e destroem a confiança no sistema. Esses são aqueles que destroem a democracia e esses são aqueles que nós queremos sentar no banco dos réus. Aqueles que destroem a democracia não são aqueles que o Partido Socialista, o PCP ou o Bloco de Esquerda apelidam de extremistas, de racistas ou de fascistas. Aqueles que destroem a democracia são aqueles que, usando e abusando das instituições do Estado, que, usando e abusando do poder público, vão minando a confiança dos portugueses, apropriando-se dos seus bens, sem terem que dar qualquer justificação. Artifícios banais, fogo de artifício. Seria assim que lá fora as pessoas hoje olhariam para este Parlamento, que encontrou uma camada de belos argumentos para votar mais uma vez contra o enriquecimento injustificado ou ilícito. Nos próximos dias vão ser aprovadas iniciativas legislativas. A prova de algodão é esta. Não é o que as pessoas disseram à frente das câmaras há uns meses. Isso não conta. Aquilo que os responsáveis políticos, pressionados pelos discursos do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro, disseram e pelas correntes de opinião, é importante. Mas o que está aqui é que é importante. Ou seja, aquilo que está neste momento projetado no Parlamento para ser aprovado é que mostra o que é que cada um dos partidos quer fazer. Mais... Estou a perguntar, as que têm mais hipóteses de ser aprovadas, o conteúdo que lá está chega, serve? As propostas são variadas, elas têm um fio condutor que é relativamente comum, há um aspecto sensível, que é aquele aspecto em pelo qual a lei atual é totalmente ineficaz, que as propostas do Partido Socialista e do Partido Social Democrata coincidem. Estranhamente, é no facto de ser exigido uma notificação para poder haver responsabilidade criminal. Quer dizer, eu sou juiz, vendo uma sentença, recebo 1 milhão de euros escondido, oculto o dinheiro não sei aonde, e estão à espera que o Conselho Superior da Magistratura vá notificar-me para apresentar o dinheiro que não sabe que existe e que eu recebi, e só há crime se eu for notificado. É evidente que isto não haverá nunca crime. Portanto, isso é o alçapão que o Centrão já está a pôr na lei? Isto é o alçapão que a lei tem e que estas duas propostas mantêm. E eu espero que a discussão no Parlamento, para a saúde da nossa democracia e para esses 80% não passarem para 100%, que os partidos percebam que, para mexer na lei, não vale a pena aumentar a pena, mas manter as condições que tornam a aplicação da pena impossível. Porque isso é fingir que se trabalha e que se faz alguma coisa e não se faz nada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta intervenção que, por rejeição dos partidos aqui presentes, decidiram não fazer esclarecimentos, penso que foi a primeira vez que aconteceu e eu agradeço-vos muito cada passo que dão no sentido de se destruírem a vocês próprios. É um passo enorme, extraordinário, que eu agradeço e que os portugueses lá fora reconhecerão. Mas, Sra. Deputada Cláudia Santos, eu tinha que guardar para si uma grande parte desta intervenção, quando disse, de facto, é verdade, que a riqueza incompreensível devia ser criminalizada num cargo político. Mas isso é só a conversa do Partido Socialista.
Porque todas as vezes que veio esta bancada, votaram contra. Com cartas do Vítor Hugo ou sem cartas do Vítor Hugo. Se quiser cartas do Lenin, eu também lhe envio. Porque a verdade é que o PS só quer é votar contra. O José Sócrates dizia que não porque não é o momento. O António Guterres dizia que não porque a questão não se está a colocar lá fora. E a doutora Cláudia Santos diz que não porque o Vítor Hugo não gosta e gosta muito do nosso sistema judicial penal e da nossa tradição. Cada um escolhe os motivos que entende. A verdade é esta. O PS não quer criminalizar o enriquecimento ilícito. Porque se quisesse, na sexta-feira, trazia aqui o enriquecimento ilícito. Ou vai dizer que não tem meios para o fazer com 100 e não sei quantos deputados para preparar um projeto. Tinha todas as formas e momentos para o ter feito e não o quis fazer. Disse que a presunção de inocência é um motivo atendível. E é sem dúvida, Sr. Deputado. Por isso, nós, no nosso projeto, fizemos questão de referir um motivo justificado, porque isso já foi dito não por mim, mas por muita gente antes de mim, muito melhor que nós os dois, que aqui estamos hoje sentados. E, portanto, se esses o dizem, e a Sra. Deputada sabe bem que o dizem, o que estamos a fazer com estas propostas é criminalizar obrigações declarativas acrescidas. E isso, com uma pena até 5 anos de prisão, é risível. Risível face ao nosso ordenamento jurídico e risível face aos ordenamentos jurídicos lá fora, e a Sra. Deputada sabe bem. Temos é que ter coragem de resistir e dizer que o que estamos a criminalizar é aqueles que enriquecem sem justificação. Isso é que nós devíamos ter coragem de fazer. Quem não tem um mínimo de justificação, e porque de facto o dinheiro não cai do céu, não podemos dizer que se eu começar a andar de barco e chegar de avião ao Parlamento, que foi tudo normal com o meu salário de deputado. Então é isso que temos, sem papas na língua, e claro, para os portugueses perceberem. Carlos Peixoto, de facto é verdade. É perguntar-nos como é que o Partido Socialista, no centro deste debate, sempre votou contra estas propostas. Mas eu também lhe pergunto, Sr. Deputado, seria expectável que um Primeiro-Ministro como José Sócrates permitisse à sua bancada votar a favor do enriquecimento ilícito? Não seria expectável. E, portanto, nós temos que dar o seu a seu dono. A verdade é que José Sócrates foi coerente do minuto 1 ao último, que é o enriquecimento ilícito é uma vergonha. E para ele eu percebo que seja uma vergonha. Porque todos vimos o que aconteceu, e o Sr. Deputado referiu-o bem, naquele... Vou tentar ser respeitoso naquele juízo de instrução em que ia sendo lavado à medida que a hora avançava e que os portugueses, a verem direto na televisão, assistiam atónitos a uma situação dessas. Mas mais uma vez, o que vamos fazer é aprovar ou não aprovar uma estratégia contra a corrupção que de enriquecimento ilícito fala zero. O que faremos, se aprovarmos a estratégia do Partido Socialista, é o pior golpe que damos na luta contra a corrupção em Portugal. Conhecerá que nos próprios acordos do Tribunal Constitucional houve quem entendesse que esta proposta parecida não violava a presunção de inocência. Reconhecerá que em muitos países da Europa e do mundo há propostas semelhantes a esta, com o princípio da presunção de inocência tão ativo e tão firme como a nossa. E se gosta de direito comparado, vá lá estudar o direito comparado para ver como há países do mundo onde o princípio da presunção de inocência é levado muito mais a sério do que em Portugal, nomeadamente em termos de prisão preventiva e de medidas de coação, e têm efetivamente este tipo de modelo e de proposta. Não se justifique na coerência, Sra. Deputada, para fazer o que o PS não quer fazer: criminalizar o enriquecimento ilícito.